Dia. Venha, Senhor, me envolver com o teu doce amor. Venha, Senhor, quero ser um pássaro cantador. Venha, Senhor, venha, Senhor, vem me fazer melhor. Encher o ar com perfume suave de paz. Quero abraçar criancinhas, fazê-las felizes. Vem, ó Senhor, vem, ó Senhor, vem me fazer melhor. Vem, ó Senhor, me envolver com o teu doce amor. Vem, ó Senhor, quero ser um pássaro cantador. Vem, ó Senhor, vem, ó Senhor, vem me fazer melhor. Encher o ar com perfume suave de paz. Quero abraçar criancinhas, fazê-las felizes. Vem, ó Senhor, vem, ó Senhor, vem me fazer melhor. Vem, ó Senhor, vem, ó Senhor, vem me fazer melhor. Enquanto houver no ar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa em nuvem de fumaça, em cinzas convertidas. Enquanto houver no ar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa em nuvem de fumaça, em cinzas convertidas. Por isso sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração. Viva a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Viva a vida diferente do clamor de tanta gente que não sabe que esta dor nos leva à perfeição. Enquanto houver no ar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa em nuvem de fumaça, em cinzas convertidas. Enquanto houver no ar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa em nuvem de fumaça, em cinzas convertidas. Por isso sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração. Viva a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Viva a vida diferente do clamor de tanta gente que não sabe que
esta dor nos leva à perfeição. Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais te encontrarei em nenhum céu. Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais te encontrarei em nenhum céu. Eu sei, eu sei que existem sóis, estrelas brilhantes, mas nada tem valor sem ti. Por que te procurar em mundos distantes, se eu posso te encontrar aqui, aqui? Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais te encontrarei em nenhum céu. Bom, gente, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos uma aniversariante. Não sei se ela quer fazer a prece e a página de abertura. Se ela está podendo também, que ela está escondida. Tudo bem, Dianorá? Bom, então a Andréia vai se voluntariando aqui para fazer o seu lugar. Não, não precisa. Pode fazer. Vai fazer? Ela tá parada. Ah, é a foto dela. Jesus querido, amado Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos mais uma tarde. Iniciamos nossos trabalhos nesta tarde, agradecendo primeiramente a oportunidade de aqui estar, com toda a tua permissão, né, com todos esses amigos da espiritualidade, já se colocam, Senhor, nos nossos postos políticos, nas nossas casas, em intercâmbio com estes momentos. Senhor, queremos que o Senhor possa esclarecer as nossas dúvidas, acalmar os nossos corações, tranquilizar as nossas, tranquilizar os nossos corações. Te pedimos, Senhor, para que tu possas renovar em nós a esperança, a certeza e a confiança. Não nos desampare, somos filhos ainda imperfeitos, mas com a vontade imensa de seguir o Senhor. Fique conosco, que todos esses amigos espirituais possam entrar nos nossos trabalhos, trazer os amigos que têm que ser trazidos e preparar-nos para mais tarde estarmos no reino. Que a tua permissão estamos iniciando mais uma tarde. Assim seja. Se andarmos na luz. Tá, Palavras de Vida Eterna, capítulo 41. Se andarmos na luz. Se andarmos na luz, como ele está, temos comunhão um com os outros. João 1,7. Tanta vez dissensões e incompreensões nos separam, resoluções da vida particular, compatibilidades, interpretações discordantes, ressentimento. E com isso, consideráveis perda de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas que perturbam a vida. Retiramos-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos,
complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra realizada. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres, se andarmos na luz, que na claridade irradiante do Mestre, compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nós movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio, onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haver colhido as oportunidades que nos felicitam a existência. E reconheceremos que, situados nas provas que movimentam a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado da dominação da sombra, e que a luz do Senhor nos faça sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e ponto de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina, que por agora é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Vou comentar, senhor. Gente, a Andréa não quer comentar. Eu, quando não leio, fico assim mais perdida. Então, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Se andarmos na luz, repara que ele diz, se andarmos na luz, como ele, com letra maiúscula, quer dizer, o Cristo está, temos comunhão uns com os outros. Quer dizer, se seguirmos de fato o Evangelho, tentarmos vivenciá-lo, automaticamente nós nos empenharemos para ver nos nossos companheiros de jornada irmãos com dificuldades como as nossas, enfrentando também obstáculos afetivos, sentimentais, emocionais, enfim. E aí ele vai dizer que a gente vai parar de sair desse campo de serviço prejulgando erroneamente pessoas e fatos. E quando fazemos isso, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Quer dizer, nesse equívoco, complicamos tudo e acabamos desertando e não realizando a tarefa que nos é proposta. E aí ele vai dizer que quando isso acontece, sobrevirão semelhantes desastres se andamos, não acontecerão semelhantes desastres se andarmos na luz, porque na claridade radiante do Mestre compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Então, somos todos, digamos assim, estamos todos, como a gente diz, assim, vulgarmente, no mesmo barco, enfrentando obstáculos semelhantes, conflitos, não é? Diferentes, mas no fundo, as necessidades de cada ser humano se assemelham. Todos queremos uma certa estabilidade afetiva, todos queremos um mínimo de conforto para conduzir a nossa vida, todos buscamos, né, o bem-estar daqueles que nos são caros, e quando qualquer dessas circunstâncias não vai bem, automaticamente o ser se descontrola, se desestrutura e tem essa necessidade de buscar mais. O que ele ressalta aqui é aquilo que quando Jesus diz que nós somos mais, Emmanuel diz isso, né? Nós somos mais ignorantes do que realmente perversos. E aqui ele vai dizer exatamente isso. Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio, onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância,
onde supomos existir apenas maldade e crime. Perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitaram a existência. E aí reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez, se nós tivéssemos que passar por essas provas, também estivéssemos caídos, né? Também. E aí ele vai falar que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. E aí compreenderemos a verdadeira fraternidade e teremos um novo entendimento do que é a caridade. A fraternidade em si nos levaria a ver em cada companheiro um irmão tão necessitado quanto nós mesmos, né? Mas aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, vocês que acompanharam aí o livro, tecer algum comentário? Ninguém quer falar E nada? aí, só completando, Pepita, que ele diz aqui nesse finalzinho que a caridade seria a única alavanca divina, a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros por agora. Quer dizer, eu entendo aqui que por enquanto a gente não tem uma alavanca, né, um instrumento melhor, né, de estarmos em comunhão uns com os outros, crescermos juntos, do que a caridade, né? Que é tudo isso que ele falou aqui, né? Olhar o outro com outro olhar, né? Enfim, o dia que a gente conseguir tudo isso, mas ele diz que por enquanto é a única força, né, que pode nos sustentar nessa comunhão, né? Termos caridade uns com os outros, né? Bem, mais alguém gostaria de tecer algum comentário? Não? Espera aí, é, eu entendi, como a Glória falou, né? Qual é o princípio? É a gente amar o próximo como a si mesmo, né? E a gente só consegue amar quem está próximo de nós, né? Então, como disse esse pedaço que a Glorinha falou, a verdadeira caridade é o que está alavancando, que pelo menos desse lado a gente já faz alguma coisa, a gente ainda não consegue amar o cara que mora ali no sinal, mas a gente já faz uma caridade, já faz alguma coisa. Eu acho que o caminho deve ser esse mesmo. É. Devagarzinho, mas a gente chega lá. Bom, vamos passar para a Gênese, né? Pronto, tá. Aqui, Pedro, peraí. Glorinha vai ler? Pepita, eu posso ler e a gente tentar ir devagarinho aqui, a não ser que você tenha assim, coisas, né, a acrescentar. Eu até teria algumas coisas, só que aí depois eu não fiz o meu resumo, né, para não ficar. Sim. Aí A eu gente fiz mil pode tentar, anotações, mas é, a gente pode tentar falar algumas coisas. Eu vou ler esse versículo, esses primeiros versículos do capítulo 2, Perda do Paraíso, para a gente tentar ir devagarinho, porque, sinceramente, se a gente correr, a não gente dá. acha que vai perder a essência do. E é muito difícil, tá? Eu acho que esse capítulo que começa, né? Enfim, o que eu tenho acompanhado, assim, muito mal, né? Mas é bem mais complicado do que parece, né? Mas eu vou ler aqui e aí a gente tenta acrescentar aqui, né? Você também, eu acho que você vai poder explicar aqui muita coisa e eu vou tentar falar alguma coisa também.
Perda do paraíso é o item 13, capítulo 2 da Gênesis, né? Da Gênesis mosaica. Capítulo 2, versículo 8. Ora, o Senhor Deus plantara desde o começo um jardim de delícias, no qual pôs o homem que ele formara. O Senhor Deus também fizera sair da terra toda espécie de árvores belas ao olhar e de fruto agradável ao paladar. E, no meio do paraíso, a árvore da vida com a árvore da ciência do bem e do mal. Ele fez sair Jeová Elohim da terra, minha Adamá, toda árvore bela de ver-se e boa para comer-se, e a árvore da vida, verrestes, não sei como se fala, Rachaim, no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Bom, se a gente for pegar, né, olhar para cá e dizer, gente, o que quer dizer isso, né? Não, a gente não consegue entender nada, né? Então, né, o pouco que eu consegui abstrair do que eu já tenho assistido, né, do que o Haroldo Dutra tem lá, dos estudos dele, é que a gente viu, não é, que a Terra foi criada dentro de todo um critério, não é, de toda um cuidado, não é? E depois dessa criação, Deus cria o homem, né? E aqui e antes, engraçado que aqui no capítulo 2 mesmo, mas no versículo 5, que está algumas páginas para trás, ele diz que Deus criou todas as plantas dos campos antes que houvessem saído da terra, e todas as ervas das planícies antes que houvessem germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito que chovesse sobre a terra e não havia homem para lavrá-la. Mas da terra se elevava uma fonte que lhe regava toda a superfície. Então, o que ele explica nesse pedaço aqui? Ele explica o seguinte, que Deus criou todo esse cenário, não é? Onde, porque ele diz, inclusive, que toda a Bíblia, né, todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento, ele vai falar da ligação do homem com Deus, né, dessa ligação. Depois que tem a criação, aí começa todo um processo de relacionamento de Deus com o homem, as nossas fraquezas, as nossas necessidades, enfim, as nossas aspirações. E, em cima disso tudo, é que vai se desenrolar, e ele vai dizendo que todo o Antigo Testamento, os profetas, né, os provérbios, enfim, tudo vai beber na fonte da Gênesis, vai dialogar com a Gênesis, vai dialogar com esse Criador, né? Então, aqui quando ele diz que Deus ainda não tinha feito que chovesse sobre a terra, ele vai dizer para a gente que essa chuva não é a chuva material, seria a chuva de bênçãos que estavam sendo mandadas para que o homem pudesse absorver toda vamos dizer, essa chuva de misericórdia, enfim, que estava já à disposição do homem. Então, aí Deus cria o homem, ele fala, né, sopra, né, nas suas narinas, com o sentido de dar a vida, né, dar o sopro divino, o espírito, enfim. Até porque o Haroldo fala que a mesma palavra em hebraico que designa espírito, vento e às vezes até mesmo Deus, é a mesma palavra para tudo. Ele fala que o hebraico ele tem essa coisa, né? Então você tem que na hora interpretar e extrair dali, né? Daquele significado. Então ele fala que essa chuva é uma chuva de bênçãos,
ainda não havia homem para lavrar a terra, é exatamente administrar toda essa, né, essa chuva mesmo de possibilidades, não é? Que estavam sendo doadas ao homem, né? Então, aí ele diz o seguinte: da terra se levava uma fonte que lhe regava toda a superfície. Desculpa, eu estou para trás um pouquinho, só para a gente entender depois dessa parte, né? Então ele diz o seguinte: o próprio planeta, o próprio cenário que foi criado para o homem, né? Já também trazia essa fonte que já saía desse cenário, já também era algo que o homem já estaria muito mais próximo dele absorver e fazer uso daquilo, né? Então Deus já tinha chovido, vamos dizer, já tinha chovido bênçãos, essa chuva era tão abundante que já poderia vir sobre o homem todas essas bênçãos que estariam à disposição dele. Aí, ele, quando vai falar, né, do paraíso, ele já vai colocar, né, que já estava criado todo um cenário de bênçãos, de possibilidades. Aí ele vai falar da árvore da vida e a árvore da ciência e do mal. Eu ainda não sei chegar aqui e dizer para você o que é a árvore da vida, o que é a árvore da ciência do bem e do mal. Imagino que a árvore da ciência do bem e do mal é a árvore das nossas escolhas. Adão vai fazer uma escolha e essa escolha vai definir o seu rumo. O Haroldo Dutra diz que Adão escolhe se apartar de Deus, porque Deus diz assim: olha, está aqui isso aqui, mas você não pode mexer aqui, isso aqui você não pode. E Adão opta por não se submeter à vontade divina. É como se ele tivesse aquela rebeldia e não se submete ao seu Criador. A criatura não se submete ao seu Criador. E daí vão se desenrolar todos os dramas da nossa existência. Nós somos, né, aquele Adão do início, que era o homem criado, passa a ser um Adão, um ser vivente, que vai ter uma prole, que vai ter um... Né, por isso que ele fala das diversas interpretações do Adão, mas o Adão já passa, quando aparece nesse cenário, nesse paraíso, ele já é um ser individualizado com as suas escolhas, com as suas possibilidades de escolher, né? E daí eu não sei sair muito não, tá? Porque isso é o que eu consegui entender um pouquinho, tá? Aí, Pepita, se você quiser acrescentar, né? Então, Enfim. deixa eu ver. Então, na realidade, eu também assim assisti alguns capítulos dele, mas como ele é bem moroso, né? Ele leva vários capítulos para você chegar assim, você acaba são vários e não chega ainda, não chegou ainda aqui. Mas o que ele deixa claro é o seguinte: repara que Deus, ele criou a terra com tudo. E aí ele faz questão de fazer um jardim aonde teria o atendimento de todas as necessidades do Adão e da Eva. Teria esse jardim. Então, esse jardim ele expressa assim esse cuidado do Criador com a criatura para que ela encontre todas as possibilidades de crescimento e de cumprimento da sua tarefa. E ele vai dizer que, na realidade, isso aí é simbólico. Quando ele diz que ele não poderia comer da árvore da vida, e aí
ele não diz que a É árvore da do bem e árvore do do bem e mal, do mal. da Não é a árvore da vida, é do bem e do mal. do bem e do mal, mas a da vida está junto. Na realidade, ambas são colocadas ali juntos, né? O texto está assim meio não muito explícito, mas ele coloca toda vez que ele menciona a árvore da ciência do bem e do mal, ele também coloca, primeiro ele coloca a árvore da vida, e depois a árvore da ciência do bem e do mal. Mas que se ele fosse comer aquele fruto, ele corria o risco de morrer. Então, que ele não comesse absolutamente. Então, o que ele quer dizer, simbolicamente, que até ali Deus está no comando das nossas vidas, está no comando. Mas podemos optar para querer ser nossos próprios deuses. E aí é que Exatamente. acontece todo o desastre. Porque na hora que vem, aí eu vou me antecipar, né? Porque vem a serpente, aí ele vai dar dos arquétipos da serpente, da coisa e tal. Ela diz: olha, mas por que que você não vai comer daçaí? Porque Deus disse que você não pode comer, porque você pode correr o risco de morrer. Ora, Deus está com receio que vocês tenham tanta sabedoria quanto ele, que vocês possam, né, administrar isso. Então, por que que não vão comer? Então, ela joga esse sentimento, né, que a gente por que que a gente não pode ser? E aí a Eva, né, automaticamente simbolizando a mulher ali, ela, claro, se a gente pode ser deuses também, por que que a gente não vai comer essa fruta? E come e dá para o Adão. Aí diz assim, poxa, mas o Adão foi ingênuo, ele acatou, quer dizer, ela foi seduzida pela conversa da serpente, mas no fundo havia o desejo, a gente só é seduzido por aquilo que quer ser seduzido. A verdade é essa. A gente Porque, na verdade, né, não quer dizer, não é nem querer ser deuses. O que eu entendi, né, não, é mas que quando ele é diz quando deuses você opta por comer esse fruto, que ele até fala que não existe, no texto hebraico não existe maçã, tá? A maçã veio depois, aí traduz para o grego, para não sei aonde, para o latim, e chegou aqui a nós como maçã. E aí tem gente que ainda diz que a maçã é um fruto amaldiçoado, né? Aquelas coisas, né? E ele fala, o texto hebraico não fala em momento nenhum que maçã é um fruto, né? Mas o que eu entendi é o seguinte, é que quando você resolve virar as costas para os desígnios que de estão lá em Deus, cima, você depois você vai assumir, né? É como se você morresse, vamos dizer assim, as né? consequências. Então, você morre, porque Como aí se vem o você não pecado. você não crescesse, porque quando fala assim, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? O homem com todas as potencialidades divinas, né? Então criou quem? O Adão tem soprou todas as potencialidades divinas estão lá, naquele homem, né? Mas a partir do momento em que ele faz uma escolha de não se submeter mais, Deus diz, não pode, mas ele não se submete. Não, eu posso, eu posso. Então, todas as vezes que a gente opta por não se submeter ao Criador, né, a gente vai trilhar um caminho que é como fosse o caminho da morte, né? Como É, simbolicamente, é da morte. figuradamente, né? Morre para, né, para toda aquela potencialidade que estava em nós, ela vai morrer, ela vai perecer. Então, eu acho interessante porque ele diz que esse capítulo é muito importante para entender toda a Bíblia, sabe? Tudo aquilo que depois eles vão dizendo, né, do homem que se degenerou, que não sei o quê, vem aqui do Adão, né? E aí o homem precisa caminhar de volta para Deus, né? E aí eles tinham a coisa do Messias, né? Que ia regenerar a humanidade, coisa e tal, e nós
e culminou com a chegada do Cristo, né? Que é esse É o segundo homem Adão, segundo Adão. regenerado, né? Esse homem o que nós deveríamos ter sido e não fomos, né? É mais ou menos isso aí, entendeu? Então, Essa questão do mas paraíso. segundo os espíritos, segundo Emmanuel, quando estamos, digamos assim, em pecado entre aspas, ou seja, Sim, quando nos distanciamos da lei, quando nós estamos mortos. A morte não é o fato, a gente diz que desencarnou, está morto. Não, morto é quando nós estamos distanciados de Deus, aí estamos mortos. Então, quando o Adão, ou seja, quando a criatura se distancia de Deus, é como se ele estivesse morto. sim, Aí a gente vai para a bendita parábola do filho pródigo. Ele tinha tudo na casa do pai, mas ele queria buscar as suas próprias aventuras, ele queria fazer suas escolhas, exatamente. ele queria ser o dono do seu nariz. É o caso do É, Adão. Então, quando ele não se submete mais às determinações do pai, o pai o expulsa do paraíso. Ou seja, se você não quer viver de acordo com essas leis, você vai estar, digamos assim, à mercê das consequências das suas escolhas daqui por diante. E aí começam os desastres todos que vão acontecendo na vida desses personagens e na nossa vida. A gente se distancia de Deus, não nos damos conta. Então, Deus ele nunca se afasta, mas às vezes é preciso que o sofrimento ou que alguns outros fatores nos resgatem, porque a gente vai se distanciando tanto que não se dá conta. E às vezes é, e achamos que estamos muito felizes, obrigado, que a vida está fluindo bem, porque está tudo caminhando bem, e a gente está profundamente morto, morto de acordo com o que é vida, de acordo com o espírito vinculado ao Cristo, vinculado a Deus, né? Aí ele vai falar isso tudo. Então, é super importante, que aí ele vai fazer é, esses arquétipos, tentar associar o que representa a serpente, a mulher, o homem, mas aí é mais para frente. Mas eu acho que é importante a gente perceber, repara que esse Deus, esse Criador, esse Pai, ele vai passear no jardim, ou seja, a lei dele, né, está impressa, ele está em tudo e ele acompanha os mínimos movimentos da Eva e do Adão nesse jardim, não é, é? Ele vai ali passear, parece uma coisa assim, singela, mas não é. É para mostrar que, olha, não estamos à deriva, esse Pai Criador vigia os nossos passos, acompanha as nossas deliberações, mas toda vez que a gente faz escolhas equivocadas, aí a gente está entregue fora do paraíso e entregue às exatamente. consequências. É o livre-arbítrio, né? Pepe está atuando aí, né? Atuando lá com Adão e com a gente, né? Eu vou ler aqui então o item 15, que já é isso que a gente falou, e aí a gente pode de repente Porque deixar aí falta para só 3 minutos. depois. Isso aqui é o que a gente já até falou. Vocês O falaram. Senhor tomou, pois, do homem e o colocou em um paraíso de delícias, a fim de que o cultivasse e guardasse. Olha só, tá vendo? Um paraíso de delícias. O homem agora, ele já tem a responsabilidade de cocriação, não é? Enfim, ele já começa a fazer uso, né, de alguns atributos que Deus, né, lhe ofertou, né? Deu-lhe também esta ordem, ele disse: come de todas as árvores do paraíso. Ele ordenou, Jeová Elohim, ao homem, ao Adão, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer. 17. Mas não comas absolutamente o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porquanto, logo que o comeres, morrerás com toda a certeza. E da árvore do bem e do mal
ele tem lá um Omerhetz, Haddad, lá, não sei falar. Não comerás, pois que no dia em que dela comeres, morrerás. Então é isso, né? Optou, não se submeteu ao Criador, quis estar acima dos desígnios do Criador. Então, aí daí em diante a gente vai ver o que é o significado do morrerás, né? Enfim, todo esse afastamento voluntário de Deus, né? Das suas, né? Hoje é dia 9, né? Isso. Então, vamos para o Obreiro da Vida Eterna. Nós estamos no capítulo 13. A minha página é a 259. O consulente manifestou sincero sentido. Isso, nós estamos no processo de desencarnação do Dimas, daquela dificuldade que a família está toda ali, não querendo que ele parta, ali atrapalhando, né? E aí aparece aquele momento em que vem uma irmã de alta de envergadura espiritual, e aí diz que gostaria, se era possível, fazer uma homenagem, trazer as pessoas que tinham sido beneficiadas por ele para homenageá-lo, fazer uma prece, etc. e tal. E ele diz que no momento não é possível, porque ele não tem o domínio das suas energias psíquicas e aquilo poderia emocioná-lo demais e perturbá-lo mais ainda. E aí combinam de deixar essa homenagem para quando ele for ser transferido da casa de Fabiano. E aí, agora essa resposta. Quem quer começar? Dinorá, quer ler um pouco? A internet está ruim. Tá, então, Verinha quer ler um pouquinho? Tá sem som, Verinha. Tá sem som. É que eu desligo, porque o som, todo mundo com o som ligado, atrapalha mais a comunicação, né? É. É a partir da consulente? Isso, ó. Consulente. A consulente manifestou sincera manifestação e acentuou: bem lembrado, esperaremos a comunicação no instante oportuno. Logo após, despediu-se, afastando-se ao lado de outros visitantes de nossa esfera, que nos deixavam agora campo livre para a nossa necessária atuação. Então, eles foram embora entendendo, né, o que o Jerônimo tinha falado, e eles agora iam atuar. O transe era, sem dúvida, melindroso. A esposa do médium, ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme a seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Jerônimo apontou a bondoso e explicou: nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Improvisemos temporária melhora para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo sem maior impedimento. As correntes de força exteriorizadas por ela infundem vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração,
Verinha, quer comentar esses dois parágrafos que você leu, para não ficar perdida assim? Sim. Então, a gente vê que quando a gente tem um amor muito grande por alguém, como a esposa do Dimas, ela estava desejando que ele ficasse mesmo por conta de toda a situação que ele estava, de sofrimento, de dor, de doença, né? E então esse emaranhado de fios cinzentos que ele estava envolvido é como se fosse assim, o reflexo, né, da doença no seu corpo físico. E aí, então, ele resolve, né, que ela saia dali, porque ela ali, com a sua energia vital, que todos nós temos, estava ali doando para ele essa energia, fazendo com que ele ficasse mais tempo ali, né? Mesmo no processo de desintegração, ele estava recebendo essa energia dela, né? Tem gente que gosta de ficar dando passe o tempo inteiro, né? Da pessoa que está doente, vai lá dar o passe o tempo inteiro, e a pessoa já está quase indo embora, e aí, através do passe, vai retendo, porque você está transmitindo energia para ele. E aí fica naquela situação, vai, não vai, não é? E é assim que aconteceu. Então, eles queriam realmente que ela saísse dali. Então, iam proporcionar uma melhora para ele, né? Foi isso que aconteceu. Mas repara que a energia que ela estava dando era uma Uhum. energia perturbadora, enfermiça. Por mais amor que ela tivesse, na realidade, ali não era nem o propriamente amor, era uma coisa chamada apego, né? Você quer a pessoa ali com você, mesmo Uhum. sabendo que ela precisa partir, que ela precisa libertar-se, mas a gente quer a pessoa ali, ao nosso acesso, ao nosso alcance. E aí nós aprisionamos. E repara que ela chegava a transmitir uma vida fictícia para os órgãos, para os centros de força dele. E aquilo Sim, perturbava demais. E infundiam vida aparente aos centros de energia vital, vida aparente, quer dizer, não era real, já em adiantado processo de desintegração. E aí eu acho que a gente precisa realmente assim saber o que é amor e saber até que ponto o nosso apego escraviza as pessoas, né? Porque você vê, eles estão tratando a libertação do Dimas como um prêmio para ele, como um prêmio, é. né? Foi assim que, Na né, verdade, o retorno ao plano espiritual, na verdade, é um prêmio, é um né? prêmio, Se né? você é um prêmio, só que as pessoas não entendem. E É Jerônimo diz assim, difícil. ele bem merece, ele trabalhou muito, se dedicou muito, ele bem merece a libertação, quer dizer, um prêmio. E nós ficamos olhando com aquilo, com aquela pena, com aquele apego, com aquele. Aí o que ele fala de correntes cinzentas, de fios escuros que o prendiam como se ele estivesse numa teia. Então, eu acho que a gente precisa repensar isso, né? Porque todos nós, às vezes, vamos passar. Uhum. Num dado momento, a gente vai passar por uma situação dessas, né? Não tem como. E às vezes, quando você está com um ente querido no CTI, por exemplo, né, a vontade que você tem é ficar o tempo inteiro ali, mas eles determinam um tempinho só. Por conta disso, eles às vezes nem sabem, claro que não sabem, a maior parte dos médicos não sabe, mas é por conta desse apego que a gente tem. Muita gente sai do CTI e vai para casa mesmo aqui, da casa terrena, mas outros já, o corpo já está tão desgastado que vai para o mundo espiritual, né? Vai para a casa transitória, depois vai para outras esferas, cada um com seu estágio de evolução. Mas esse entendimento, eu fico pensando, às vezes o CTI é benéfico por isso, que faz aquela pessoa que está ali, se ela tiver ainda no seu estado De de apego, né? clareza, de clareza, ela vai fazer
uma sinopse da sua vida, né? Vai ficar relembrando algumas coisas, o que fez de bem, de mal, vai entender que ali está chegando ao fim da sua vida corporal, né? Então, ela tem um tempo maior, porque o horário de visita é só 1 hora, você entra por 1 hora e sai. O outro tempo, a pessoa fica ali. E até o próprio espírito, quando está ali, eu acredito que ele fique mais no mundo espiritual do que ali, ligado ao corpo mesmo, por conta, dependendo realmente de cada evolução espiritual que cada um tem, né? Dependendo do grau de cada um. É, caso contrário, fica ali preso mesmo, e aí é diferente. Mas no caso do Dimas, por exemplo, É, ele estava ali já quase pronto para sair, com a ajuda é. dos amigos ali, né, espirituais. Pode Sei, continuar? não sei, desde que ele é um pouquinho? Vai dar assim, 5 e meia, 4 e meia. Eu tô com minha vista tão ruim hoje, Tá, eu então até vamos lá gosto de deixar a ler, mas Verinha. Lê mais um pedacinho, então, Verinha, porque. Bem, recomendou ao assistente que Luciana e Hipólito se mantivessem ao lado da senhora, modificando-lhe as vibrações mentais, instruindo-me para coadjuvar-lhe a influenciação, como se fazia mister. Enquanto mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, propicionando-lhe a Propiciando-lhe. renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava-lhe passes longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Então, você vê, né, como é necessário mais de um amigo espiritual. Enquanto um estava ali na parte do cérebro, né, com a mão colada no cérebro, trabalhando aqui o coronário, com certeza, né? E o outro aplicava o passe longitudinal para desfazer esses fios magnéticos. E aí o Hipólito e a Luciana já estavam modificando a vibração mental da senhora ali do lado, fazendo com que ela tivesse pensamentos assim de benefício para ele, né? E aí eles conseguiram, então, trabalhar no corpo que estava ali abatido para que ele aparecesse como tivesse assim, melhor, né? E aí a gente pode continuar mais um pedaço, dá tempo? Dá. Reparei que o moribundo se encontrava já em dolorosas condições, plenamente desorganizado. O fígado começava definitivamente a paralisar suas funções. Interessante como é que vai parando tudo, né? Você É. vê que as pessoas às vezes começam a fazer hemodiálise, aí fica naquela noradrenalina, aí a pressão abaixa, levanta, é uma novela. O estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias estranhas. Os rins pareciam praticamente mortos. Os glomérulos prendiam seus ramos arteriais como pequeninos botões arroxeados. Os tubos coletores, enrijecidos, prenunciavam o fim do corpo. Sintomas de gangrena pesavam em toda a atmosfera orgânica. Então, a gente vê que o olhar, né, de André Luiz era um olhar muito mais penetrante, que ele conseguia olhar através do corpo físico todos os órgãos do Dimas, né? Verificando que estava tudo assim, uma desordem total, significando que já estava muito próximo ao fim. O que mais me impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. Corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático, como a buscarem alguma coisa com avidez na vizinhança da vesícula. O coração trabalhava com dificuldade. Enfim, o enfraquecimento atingira o auge. Precisamos fornecer-lhes melhoras fictícias, asseverou o dirigente de nossas atividades
tranquilizando-lhe os parentes aflitos. A câmara está repleta de substâncias mentais torturantes. O assistente principiou, então, a exercer intensivamente a sua influência. Aí ele começou a trabalhar para que o Dimas tivesse uma melhora fictícia, né? Dimas de raciocínio obnubilado pela dor não divisava a nossa presença. Os atritos celulares, pelo rápido desenvolvimento dos vírus portadores do coma, impediam-lhe percepções claras. As proveitosas faculdades mediúnicas que ele possuía haviam caído em temporário eclipse ante os choques do sofrimento. Então, a gente vê que o choque do sofrimento, essa desorganização toda do corpo físico, faz com que a capacidade mediúnica diminua bastante, né? Era, porém, sensível à atuação magnética. Verinha, Sim, ele, na realidade, ele estava emocionalmente desestruturado, não é? sim. Dependendo, se fosse, digamos, uma outra pessoa que estivesse se despedindo, quase partindo, mas num processo de equilíbrio, não é? Ele provavelmente continuaria vendo, que a gente tem vários relatos, né, de pessoas que têm Sim. vidências fabulosas nos últimos momentos de vida, vem um monte de pessoas que se aproximam, familiares, a pessoa relata, mas ele estava emocionalmente num processo torturante, porque ele estava com receio de deixar a família, quer dizer, ele não aguentava mais, queria partir, mas ao mesmo tempo ele estava angustiado por deixar a esposa e os filhos, não sei em que condição, mas era algo que o inquietava, e a gente vê como isso pesa. Então, esse conflito é que desestruturava o equilíbrio, né? O desestruturava emocionalmente e comprometia a sua vidência, digamos assim, a sua percepção espiritual. Porque não é o sofrimento em si, mas a maneira, o processo dele. A gente vê que ele sofre muito de ver a esposa naquela agonia, os filhos, e sem, de repente, a gente não sabe em que condições eles vão ficar, mas dá a entender que aquilo o angustia muito, a condição em que ele vai deixar a família, né? Ele deixa claro que eles eram uma família pobre, que era uma família com dificuldades. Então, a gente imagina que ele se preocupe, né? Apesar de querer a libertação, se preocupe com o amanhã da família, né? Situação, tá certo. Eu acho que é isso. Mas olha só, quantos tempo nós dormimos? 14 minutos. Se alguém quiser ler um pouquinho para também compensar e deixar. Solange, você está com. Ou a Ana, não sei quem que está com a internet boa. A minha tá ruim, Pepita. Tá. E Ana? A internet está boa, mas tem o cara aqui na rua vendendo peixe. É um barulho enorme. Tá bom, Ana. Então, tá bom. Então a Verinha se sacrifica. Verinha, olha, Eu posso normalmente a ir. gente divide, mas hoje está difícil. Deixa eu continuar, que eu parei aqui, peraí. Antes, tá. Pouco a pouco, com a interferência de Jerônimo, o amigo acalmou-se, respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos fundos e exclamou reconfortado: Graças a Deus, louvado seja Deus. Um dos filhos, a contemplá-lo de olhos súplices, seguiu-lhe as palavras, ansioso, indagando num gesto de alívio. Melhorou, papai? Oh, sim, meu filho. Agora eu respiro mais livremente. Sente os amigos espirituais ao seu lado? Tornou o rapaz cheio de fé. O enfermo sorriu algo triste e retrucou: Não,
Quero crer que o sofrimento físico cerrou a porta que me comunicava com a esfera invisível. Mesmo assim, estou muito confiante. Jesus não nos desampara. Fixou a companheira em lágrimas e aduziu. Todos nós experimentaríamos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. Estou convencido de que nossos guias do plano superior não me olvidarão as necessidades. Entretanto, devo esperar que tomem cuidado permanente comigo. Falava em voz quase imperceptível em virtude do abatimento, entrecortando as palavras na respiração opressa. A senhora vacilante estava inteiramente amparada por Luciana, que a abraçava afetuosa. Viam-se-lhe os sinais de angustioso cansaço. Lágrimas espessas corriam-lhe dos olhos congestionados. Quer dar uma parada, Verinha? Acho que a gente vai parar aqui e comentar esse trecho que Tá você bom. leu. Então, ele achou que estava um pouco melhorando mesmo, né? E aí ele diz que o sofrimento físico, então ele estava sentindo dor mesmo. Ele não tinha condição de sentir o plano espiritual ou de ver. Mesmo assim, estou confiante, Jesus não nos desampara. Isso que ele falou, essa frase, é uma frase realmente que acontece com todos que estão assim, com o pezinho lá do outro lado. Todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. Então, é aquele momento da gente, né? Vai fazer assim, aquele retrospecto da nossa vida, vai ver o que se fez de bom ou de mal, vai se ligar ao plano espiritual, e vai sentir essa solidão, porque cada um carrega o seu próprio fardo, as suas próprias dificuldades, não é? Mas, mesmo assim, ele disse que os guias do plano superior estarão próximos dele para ajudá-lo. E ele não deve esperar que tome cuidado permanente comigo. Mal sabe ele que está todo mundo ali, né? Querendo É. ajudá-lo, Não, mas né? Ele não aqui ele consegue estava se nem referindo à família, porque ele está falando da esposa que está várias noites sem dormir, o pessoal, ele está se referindo à família. E esse recado que ele dá é um sei. recado, é um recado importantíssimo para a esposa e para os filhos. Quando ele diz: todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir valores Sim, espirituais. Quer dizer, mesmo quem vai ficar, essa vai esposa ter dificuldades certamente vai também. experimentar momentos de solidão, momentos de Sim, angústia, momentos de saudade profunda, momentos em que você se perguntaria se a pessoa estivesse aqui, como agiria, né? uhum, Assim, eu acho que todos vamos enfrentar esses momentos de uma maneira ou de outra. Todos vamos. sim, Ele deixa esse recado, que todos teremos que passar por esse processo de aferir os nossos valores espirituais e que nesses momentos normalmente estamos sós, encarnados ou desencarnados, né? é. Encarnados ou Eu desencarnados. pensei só pelo lado dele desencarnado, mas É, na verdade quem fica também tem que aferir os seus valores espirituais, né? Isso certeza. aí, Bom, verdade. então, Glorinha, você vai tocar uma música para gente? Certo. Então ficou no último parágrafo para a próxima vez do estudo, né? A gente continua É o último depois. parágrafo. Jerônimo, Agora. É o último parágrafo dessa página. Tá bom. Deixa eu é porque marcar. é diferente, os livros, as páginas são diferentes. É o meu livro mais antigo. É aquele da capinha marrom. Babi, um beijo, Babi.
Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce de Jesus. Vem, Maria, socorremos que sofrem peregrinos da dor, suplicando o teu doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este amparando os enfermos com teu manto divino, doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este amparando os enfermos com teu manto divino. Então, nesse momento em que nós estamos encerrando o nosso estudo, agradecemos a Jesus pela oportunidade de reunir-nos em seu nome para esses estudos, para essas reflexões. Obrigada, Senhor, por esses momentos, pelo alimento que nutre nossos espíritos, enquanto estamos aqui reunidos em teu nome. Ampara-nos, Senhor. Vê as nossas dificuldades, vê as nossas mazelas, as nossas angústias. Aquieta-nos, Senhor, o coração. Fortalece-nos o ânimo e a coragem na certeza de que não estamos passando por nada que não precisemos. Que as experiências
que se apresentam nos são necessárias para ferir nossos valores, nosso aprendizado, para testemunhar, Senhor, a aceitação e a compreensão da tua vontade. Mestre, ampara todos os espíritos que possam estar ao nosso lado nesse momento. Envolve-os no teu amor, na tua luz. E neste momento eu peço, Senhor, pelo nosso filho que se encontra distante, afastado, que onde quer que se encontre, Senhor, envolva seu coração. Hoje, faz 39 anos que chegou para nós como um presente teu. Ilumina-o, Senhor. Sacode esse espírito, sacode a sua alma, para que ele sinta a necessidade de te buscar, para que ele possa perceber que estás no comando de nossas vidas. Então, envolve a ele, a sua companheira. E pedimos também pela nossa irmãzinha de Norá, que também hoje completa mais um ciclo de vida, mais um ano. Então, agradecemos pela vida, Senhor. Agradecemos pela capacidade de discernir o bem do mal. Agradecemos pelas pessoas que colocas em nosso caminho. Agradecemos por aquelas que já se encontram distantes, mas continuam próximas de nossos corações. Envolve a todos, Senhor, no teu amor, na tua paz. E que possamos, Senhor, continuar nossos trabalhos daqui a pouco, envolvidos na tua paz e na tua luz. Que assim seja.